Que bênção! Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz, porque mais uma vez a gente vai falar com a Ivoneide. Ivoneide, eu queria que você contasse pra gente e eu realmente gostaria de conhecer um pouco mais a sua história. Como foi que você conheceu Jesus? Amém. Olá, novamente. Feliz de poder compartilhar um pouco mais do que o Senhor tem feito entre os quilombolas. Angélica, eu saí do meu quilombo com 10 anos de idade, analfabeta ainda, sem conhecimento de quem é Deus de verdade, né? O conhecimento que os quilombolas têm a respeito de Deus é que ele realmente criou as coisas, mas ele está lá no céu, é aquele Deus muito distante. E até então eu nunca tinha visto uma Bíblia, eu nunca tinha ouvido falar de pecado, inferno, a consequência de pecado, vida eterna. Tudo isso eu só conheci quando eu cheguei em São Luís, né? Então, aos 10 anos eu vim para a capital para trabalhar em casa de família. E aí a casa para onde eu via, a família também estava começando a conhecer o Evangelho. E nos convertemos, né? Mas eu passei por algumas situações bem complicadas nesse tempo, morando em casa de família, com essa família, né? Mas no conhecimento do Evangelho, conhecendo as histórias bíblicas, isso me sustentou e me preparou para muitas coisas que viriam depois. Né? Então, mesmo sem saber ler, eu só ouvia as histórias na igreja e acompanhava as histórias através de uma Bíblia ilustrada que tinha na casa dos meus patrões. E as histórias de José e de Jó marcaram a minha vida, marcaram a minha infância e me sustentaram para tudo aquilo que viria de maltratos, de palavras duras, de exposição a coisas erradas, de apanhar dos filhos dos meus patrões. Então eu desejava realmente viver o que José viveu, né? Deus mudando a história de José, Deus mudando a história de Jó, e eu cresci nessa expectativa, né, de que Deus faria isso na minha vida também. Glória a Deus, e à medida que você foi crendo, né? Você foi tendo esperança para ver uma mudança real na sua vida. E isso aconteceu. Como é que aconteceu esses milagres foram acontecendo na sua vida? A Bíblia nos fortalece de tal forma, quando a gente tem convicção daquilo que Deus fala, e Deus foi muito gracioso, muito misericordioso comigo, por me permitir conhecê-lo e fazer dele realmente uma prioridade na minha vida, para me sustentar, né? E então a gente foi vivendo milagres mesmo, mas crescia comigo também uma inquietação, né? Que a proporção que você vai se relacionando com Deus, vai se relacionando com o Evangelho, você é provocado de várias formas a levar, né, a palavra adiante. Então eu pensava muito no meu povo também, né? Como é que meu povo ia conhecer o Evangelho, né? Porque se eu ficava pensando, eu falava muito com Deus que para conhecer eu tive que sair da comunidade, eu tive que sair lá do quilombo, e eu só o conhecia aqui na cidade. Mas eu ficava pensando também que nem todo mundo sairia, né? Então eu precisava voltar. E esse desejo cresceu comigo, né? Então eu consegui estudar, sou formada, sou pós-graduada, e nesse tempo também eu fiz um curso de especialização para contação de histórias bíblicas para criança, para evangelização de crianças. Porque mesmo pra gente que é daquele povo, você chegar pro seu povo e dizer que tudo que eles aprenderam até ali foi uma mentira, que é errado, né? Que Deus é aquele que tem que ser cultuado, adorado, né? Que Deus foi quem nos criou, que Ele tem uma história de amor conosco, né? Para nós. Então eu ficava pensando como é que eu ia chegar no meu quilombo e falar tudo isso, né? Você podia falar um pouquinho das características do seu povo? Como é que você começa uma evangelização de um quilombola, de uma pessoa que mora num quilombo? Como é que teria que ser isso, Ivoneide? Angélica, o povo quilombola, eles acreditam na Umbanda e no Candomblé. A Umbanda, ali os orixás mesmo, né, Exu, e aí eles acreditam que cada um tem um protetor, né, e isso é passado de geração para geração. Então para eles isso é muito forte e defendem isso com muita convicção. O que não é errado, porque nessa cultura de oralidade, que o povo é analfabeto, os ensinamentos são passados de uma geração para outra, né? Então existe essa questão do brincar no terreiro, dos brincantes, né, do receber o encantado, como falam. Então para você evangelizar o povo quilombola, primeiro você tem que estar disposto a se relacionar com esse povo.
O ideal é que você conheça como eles pensam, né, no que eles acreditam, como isso acontece dentro da comunidade, respeitar isso, porque não adianta você bater de frente, que um dos erros também é você chegar e achar que do nada você vai mudar toda uma história, toda uma concepção, né? Mas você precisa se relacionar. Sim. É muito fácil, Angélica, você sentar embaixo de uma mangueira e conversar com o quilombola, você acompanhá-lo na roça, no seu dia a dia, porque o quilombola também gosta muito de falar, né? Mas eles também ouvem muito. Então, se você permitir que eles falem, eles também vão te ouvir. E é nessa conversa, nesse relacionamento, dentro de uma cultura de oralidade que a maior parte do povo é analfabeto, é assim que você consegue evangelizar sem grandes problemas. Então, se aproximando, perguntando, conhecendo e então possibilitando a conversa, né? E contando uma boa história. E a gente, como cristão, tem tanta boa história para contar, né, Ivoneide? Verdade. Querida, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é que a gente pode se preparar, né, para ter projetos, para ter ações junto com os quilombolas. O que a gente faria, na verdade, né? O que as pessoas que querem também cumprir a missão bíblica de evangelizar todo mundo, também junto a essas comunidades, o que elas têm que fazer? É certo que você acabou de dizer pra gente que a gente tem que conhecer melhor isso. E há maneiras de conhecer um pouco sobre, você tem alguma coisa, você pode ajudar as pessoas a saberem sobre os quilombolas, você tem algum curso, você tem alguma ajuda? Eu tenho que eu tô pegando você aqui desprevenida nisso, mas o que você pode ajudar se a pessoa quiser saber mais sobre os quilombolas, até mesmo para saber, para conhecer e para ter iniciativas? Eu peguei você de surpresa, confesso. Falando nisso, assim, eu recebi até um convite para escrever um livro a respeito dos quilombolas, né, dessa questão da evangelização, conhecimento do povo. Mas hoje você pode ter muito conhecimento através da Aliança Evangélica Pro Quilombolas. Legal. É um grupo que se uniu especificamente para o trabalho, para a evangelização dos quilombolas. Então você pode pesquisar, né, Aliança Pro Quilombolas do Brasil. E aí você vai ter muito acesso, muito material a respeito dos quilombolas também. A Fundação Palmares também é um site muito confiável, tem informações, onde os quilombolas recebem certificação. Você vai ver que praticamente todos os estados do Brasil tem quilombola. Quantidade de comunidades certificadas também, que é importante. E tem o INCRA também, que ele traz a relação daquelas comunidades que ainda estão lutando pela certificação. E aí ele já traz algumas características dessas comunidades. E na Aliança você pode ter contatos de missionários que trabalham em todos os estados e se aproximar mais desse missionário e ir para o campo com esse missionário e ter essa vivência prática também. Pode dizer pra gente terminar esse período da entrevista, e a gente está entrevistando a Ivoneide por partes, né? Você já viu isso? O que mais hoje ainda dói o seu coração? Quais são as dores que você tem em relação à evangelização dos quilombolas? Qual é a dificuldade que você tem? Ivoneide, conta um pouco para nós quais são as dores, quais as dificuldades, o que ainda está entristecendo você, quando você pensa, você fala, Deus, eu precisava tanto disso, ou o que está aí no seu coração que você podia compartilhar com a gente? Pois é, essa é uma parte que eu vou acabar chorando, assim, me emocionando. Me dói muito saber que meu povo, a maior parte do meu povo é analfabeto. Que eles não têm como ler a palavra. E que infelizmente a igreja falha ao ir para o campo trabalhar com essas comunidades. Infelizmente a igreja ainda acredita que o quilombola tem que continuar sendo analfabeto. Ao meu povo foi negado sempre muita coisa. Ao meu povo foi negado criar seus filhos, porque eles tinham que mandar seus filhos para a cidade para ver se tinha uma vida menos duras. E essa foi minha realidade, a realidade das minhas tias, a realidade de muitos quilombolas. E que muitas das vezes esquece seu povo e não volta. Essa questão de... Então, assim, a igreja ela pode ir para o campo, preparar esse quilombola também, investir nessa geração de crianças, de adolescentes, se preocupar com a alfabetização. Em muitas comunidades não tem escola, não tem posto de saúde, não tem farmácia, não tem um mínimo de assistência, até água falta. Então, meu quilombo é uma das comunidades que faltam água. Né? Então, nesse período da pandemia, por exemplo, a gente teve que denunciar, ir para a mídia mesmo,
porque eles não tinham água num período que era para manter a higienização, eles não tinham água nem para preparar o alimento. Então eles tinham que andar 5, 6 quilômetros com jumento, com cangaias, com bujões grandes de água para poder pegar água para beber, para cozinhar. E a água que eles tinham lá parecia assim lama, sabe? Então assim, ao meu povo foi negado muita coisa, e principalmente o conhecimento de Deus. Saber que Deus é um Deus que escreve histórias, que muda histórias. E os quilombolas precisam cultuar esse Deus que é vivo, que é invisível, mas que é real, que é capaz de mudar histórias como mudou a minha. Né? Então por isso eu estou voltando agora em tempo integral para ficar no campo, para trabalhar com as comunidades que eu puder, e um dos objetivos é alfabetizar meu povo, é ensiná-los a ler a Bíblia e ensinar através da Bíblia para que eles conheçam esse Deus. Glória a Deus. E da entrevista que fizemos na passada, para você que nos assiste novamente, nós já conseguimos alguns avanços, né? Até por simplesmente colocar uma entrevista aqui no ar a vocês. Mas eu quero desafiar vocês aqui também a participarem disso, para a gente poder, nesse projeto da Ivoneide, né, alfabetizar pela Bíblia, é preciso recurso. É pouco, não é muito, porque a igreja brasileira é uma igreja que tem muito recurso. E talvez só precise saber, né? Então, para o projeto de alfabetização pela Bíblia, precisa ser de recursos. Se você quer ser um parceiro desse trabalho, fale conosco, faz contato, tem informações aí de como você pode ajudar a alfabetização pela Bíblia desse povo. Eles conhecerão as letrinhas, conhecerão as palavras pela palavra de Deus. Nos ajude nesse processo. Ivoneide, foi um prazer falar com você de novo aqui. Amém. Uma grande bênção. E para mim, a sua dor é a minha dor. Então, espero que você pense sobre essa dor que ainda aflige os nossos corações, aflige o coração da Ivoneide. E seja um parceiro. Obrigada, Ivoneide. Obrigada, Angélica. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada a vocês por participarem desse canal. E divulguem. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.